Primeiramente, boa tarde, Clodoaldo. Boa tarde. Desde já agradecemos a sua disponibilidade em nos dar essa entrevista. A gente vem em nome da Escola Luiz Carlos Sampaio para fazer um documentário da Unidade Curricular 1 da UC da professora Cristiane Palagano. E a gente quer falar com você um pouquinho sobre a história da Rádio Clube, como é que começou. Ok, Lucas, boa tarde a todos. É muito importante a gente poder estar expondo à população, à comunidade, a vocês que são o futuro do nosso país, né? Como as coisas iniciou-se aqui em Casa Verde, inclusive a Rádio Clube, né? Hoje nós vamos falar da rádio, porque foi fundamental para o início aqui da vila O desenvolvimento, né, de Casa Verde. Isso, exatamente. Uma empresa de comunicação. Quando vim para cá, para a Nova Casa Verde, 99, 2000, sentia falta, né, de uma empresa de comunicação. Sentimos aí a falta, não tinha estrutura nenhuma quase que aqui no distrito, né? Não pegava celular, não tinha telefone. Não tinha telefone. Existia aí uns telefones, aqueles públicos, né? Orelhão. Isso. E esses telefones aí causavam aí um transtorno muito grande com as filas enormes que havia na época. Era uma aviação mota e 2 aqui dentro do distrito. E com o passar do tempo, depois veio o telefone fixo, a Oi, instalou e enfim, foi melhorando, né? Foi melhorando, mas estamos falando da Rádio Clube, né? E então vim para cá para montar um mercado, montei aqui um supermercado, né? E a gente começou a conviver com a população, vendo aí as necessidades. Foi onde procurei um político em Nova Andradina, tá? E surgiu aí então a ideia de montar essa rádio. Procurei aqui algumas pessoas já conhecidas da população, formamos a associação, contratei uma advogada para montar o estatuto, então deixamos tudo redondo. E esse político, amigo do senador Ramos Tevez, que era senador na época, então facilitou bastante para a gente poder estar dando entrada na documentação. E enquanto isso, eu comprei os equipamentos e abri a rádio clandestina mesmo, tá? Mesmo sem saber das consequências, mas vendo aí a necessidade que a população tinha, né? E 8 meses após, a Anatel veio aí, e até o pessoal da Anatel ficou muito sensitivo ao fechamento da rádio. Mas, lei a lei. A rádio é uma né? rádio comunitária. Isso, lei a lei, não se discute, se cumpre, né? E por ser uma rádio comunitária, a gente teve que cumprir aí a exigência da lei. Inclusive, se fosse uma comercial também, né? Porque tudo tem regras. Sim. Né? E aí fiquei aguardando a documentação. 2006, dia 6 de outubro de 2006, saiu a documentação. Foi publicada a autorização de funcionamento no Diário Oficial da União. E aí, sim, abrimos a rádio legalizada, documentada, na qual a gente vem prestando aí esse serviço para a população de informação, de entretenimento, de comunicação, né? E estamos aí caminhando, né, até os dias de hoje, com dificuldades, porque a rádio comunitária Sobrevive dos apoios culturais. Ela sobrevive dos apoios culturais, né? E a diferença, vou até te explicar a diferença da rádio comunitária para uma rádio comercial, né? Isso. A rádio comunitária, ela funciona com um apoio cultural que não é o mesmo que a propaganda. Sim. A propaganda, você pode falar preço, você pode... é diferenciado. Tem aí as inserções a mais, tem o tempo da inserção que pode ser a mais. O valor também seria mais. Sim. A rádio comunitária não, é 30 segundos a grade. Você pode ultrapassar até uns 3 segundos, a mais que é 10%, para mais ou para menos. Né? Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Embora as rádios não cumprem isso. É difícil. Só a gente aqui, a gente tenta fazer o possível para fazer as coisas da forma correta. Da forma correta, né? Então, a rádio comercial não, ela pode ter, ela cobra a propaganda, né?
bem superior ao que a gente faz, porque a gente é no apoio cultural. Então, um exemplo, uma propaganda de 30 segundos que nós fazemos aqui, a gente pede o apoio cultural aí de R$ 2,00, R$ 2,50 cada inserção, que sai aí uns R$ 200 ao mês, né? Enquanto que uma rádio comercial, ela sai aí a 800, 900, 1.000, né? É uma diferença muito grande, né? Tudo bem que a estrutura da rádio comercial também é muito diferenciada, né? Por exemplo, a rádio comunitária, ela funciona com um transmissor de 25 watts, uma antena de 30 metros e uma torre de 30 metros e uma antena de 0 dB. Ela não pode, a não ser que você entrar na justiça e a justiça, e a justiça autorizar. Você entendeu? Pelo contrário, não pode. Agora, a rádio comercial ela já tem uma programação, né? Ela pode, com o tempo, ir mudando. Né? Por exemplo, começa com 100 watts, 300 watts. Conforme a necessidade. Conforme a necessidade e... para abranger mais. Justamente. Então, assim começou a rádio comunitária aqui em Nova Casa Verde. Tá, e além de você, que é o diretor, você trabalha com quantos locutores? Hoje nós temos aí vou começar pela noite, vamos começar pelo mais velho, né? O Nego da Viola, né? Seu Nego. Desde o comecinho aqui. Desde o comecinho, desde o primeiro dia. Né? Aí em seguida vem o Sorinho na madrugada. Depois vem aí, hoje tá o Bruno. Depois do Bruno vem a Evelyn, né? Depois da Evelyn, do Fernando Cowboy, que acabou de sair agora um pouco. E aí encerra a programação com o Nego da Viola de novo, que aí inicia às 19 e vai até às 21. E aí a rádio fica no piloto automático. E aí, no caso, ela fica depois com a programação, normal, sem nenhum locutor. Sem nenhum locutor. E nesse meio aí, das 18 às 19, a Voz do Brasil, que é obrigatório, né? Hoje houve uma mudança, pode-se transmitir a Voz do Brasil até às 10 horas. Só que como já é padrão, né? Manter o horário. Então a gente deixou no mesmo segmento. E quais são os principais serviços sociais que a rádio presta assim, para Casa Verde? Então, os serviços sociais são aí as divulgações, por exemplo, um velório, né? Enfim, comunicados, no os caso, comunicados. Né? Tem também aí, às vezes a gente faz aí, já fizemos muito, né? De estar filmando aí, acompanhando, por exemplo, quando tinha um assentamento aí mesmo, o pessoal muito precário, então forçando, ajudando a divulgar a dificuldade das pessoas, fazendo com que os políticos se enxergassem, então fazendo denúncia, fazendo reportagem, né? Houve um tempo que nós tínhamos aí repórter também, hoje está muito difícil, até o Cristiano teve uma época que ele fez aqui a reportagem também, ajudou muito a população. Então é isso, a gente vem somando dessa forma, né? E o que é preciso para ser um locutor? Olha, tem uma idade mínima? Não tem? A rádio comunitária, ela é uma escola, tá? Você não entra numa rádio comercial sem ter no mínimo uma experiência uma base. E a rádio comunitária, a gente aqui exige o que é boa vontade. Se você tiver boa vontade, né, tiver vontade, a gente, sim. Aí o que nós fazemos? Quando tem um horário, eu mesmo já gosto de jogar toda a responsabilidade para a pessoa que quer. Porque a partir do momento que você quer, que você gosta, olha, funciona assim, 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 acompanho você 1, 2 vezes e depois já te jogo no ar. Por quê? Porque você vai se sentir à vontade. E vai desenvolvendo no dia a dia. Justo. Por exemplo, você vai começar a locução. Eu fico em cima aqui toda hora, você entendeu? Você vai ficar tímido, você vai ficar, né? E se eu te deixo à vontade, eu te explico como funciona. Lógico que eu vou estar ali acompanhando de longe, né? Então, se eu te explico... maior. Justamente. Então, se eu te explico como funciona e te deixo à vontade, você vai se soltar rapidinho, você vira um locutor. Agora, se ficar alguém de cima, você vai ficar com medo de errar com isso e com aquilo, porque o ar não tem como cortar. Uma palavra dita, uma flecha lançada, não volta mais. Né? Então, a gente se preocupa muito com isso. É o ao vivo, né? A rádio ela tem a censura, ela tem a gravação. Tudo que sai na mesa de som, tá? Vai para a gravação.
Inclusive, se você me pedir a gravação, por exemplo, a gente fazer uma entrevista aqui, eu tenho ela. Aham. Você entendeu? Eu tenho gravação aí de... Eu sou obrigado a guardar 30 dias. Sim. 30 dias essa gravação. Depois Entendeu? dos 30 Depois, dias você já pode. Só que eu guardo, porque às vezes... É uma né, segurança a mais. uma né? segurança. Então, eu guardo cerca de 6 meses. Entendeu? Então, fique essa gravação aí na rádio. É muito importante isso, porque qualquer entrevista, qualquer coisa que a pessoa falar mal falada, alguém se sentir prejudicado, pode vir, pode pedir a gravação. Eu não sou obrigado a entregar. Aham. A pessoa tem que acionar a justiça, né? Mas a gente, né? Com certeza que foi uma coisa que não foi para prejudicar. né? Isso, exatamente. Então é assim que nós conduzimos a rádio. E quais são os seus principais desafios e dificuldades enfrentadas no dia a dia durante todos esses anos? Olha, Lucas, primeiro é o financeiro. Segundo é até mesmo os locutores, a equipe. Por quê? Como não é remunerada, a rádio comunitária, a pessoa não tem direito trabalhista. Ela não é contratada. Não é contratada. Inclusive, ela que paga a rádio, porque funciona nos 50%. Ela compra o horário. Não é comprado o horário. Por exemplo, você assume aqui um horário. Você vai vender a apoio cultural e 50% é do locutor e 50% é da rádio. Então, você vai vender a propaganda, você vai receber e você vai pagar. Conforme que você vender. Quanto mais vender, mais vai ganhar. Se você vender aí R$1.000, você tem R$500. Se você vendeu R$2.000, é 50%. Entendeu? Então, por ser um distrito, por ter poucos comércio, então a dificuldade é muito grande para nós manter. Porque ninguém trabalha, né, sem ser remunerado. E aí, a outra coisa, a rádio comunitária não pode pegar propaganda de outra cidade. Tá? Então, só da cidade dela. Da cidade dela. Por exemplo, Nova Andradina, eu posso, porque aqui é Nova Andradina. Somos um distrito. Mas, por exemplo, a partir do momento que aqui virasse cidade, você teria que manter só aqui dentro. Só aqui dentro. E vai virar cidade, se Deus quiser, o mais rápido do que imaginamos. Tá? Embora estamos falando da rádio. Mais alguma pergunta, Lucas? Não, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para as pessoas que estão assim, começando um projeto novo, para elas não desanimarem, né? Olha, Lucas, nós somamos muito com Nova Casa Verde desde o início que viemos para cá, né? E o nosso objetivo sempre é estar incentivando as pessoas, inclusive pedindo aí para transferir títulos, né? Pedindo aí para as pessoas valorizar aqui, porque nós moramos aqui, então, por exemplo, fazer compras aqui, né? Incentivar aqui as lanchonetes. Ajudar o comércio local. Justo, né? Porque se você incentiva onde você mora, o dinheiro começa a girar aqui dentro, né? Se gira aqui dentro, vai ficar próspero. E melhora para todo mundo. Justo. Agora, muita gente vai para Nova Andradina, tá? Embora que é Nova Andradina. Mas nós temos o objetivo de emancipar o distrito, porque nós já temos condições de manter esse município desde 2000. Desde 2018 nós temos condições de manter como município o distrito de Nova Casa Verde. Isso não é conversa fiada, tá? Isso é dados comprovados. E então, desde então, a gente vem lutando para que isso aconteça. Por quê? Nós precisamos de um hospital, né? Nós precisamos dessas ruas asfaltadas, nós precisamos de emprego. Embora as coisas estão fluindo bastante, agora o emprego está melhorando muito, Corpo de Bombeiros vindo para cá, SAMU vindo para cá, empresas vindo para cá, e nós podemos ter uma surpresa agora, já antes da virada do ano, talvez uma empresa de celulose venha para cá, tá? Está muito, muito próspero aí a conversa, tá? E está bem adiantado. Inclusive, a diretoria dessa empresa já conversou com o prefeito, o ex-vereador João Dan levou o pessoal até o gabinete, está interferindo aí, está intervindo, né? Interferindo não, está intervindo, e as coisas estão fluindo. Então, a gente vê a granja hoje do Iabuta, né?
fazendo aí a diferença. A gente vê já o Banco Sicredi vindo para cá, a gente vê aí o corpo de bombeiros sendo finalizado a construção, a gente vê aí o SAMU, né, que é um sonho da gente, porque como nós não temos um hospital, então o mínimo que nós podemos ter é o SAMU, né? Então é de fundamental importância, né, o crescimento. E a Rádio Clube ela teve uma participação muito grande, né, porque eu sou o diretor não, mas a Rádio Clube teve uma participação muito grande. Por quê? O político ele vai onde tem o público, tá? E só o fato desses políticos estarem passando por aqui, eles já veem as dificuldades. Por exemplo, os governadores. Todas as vezes que os governadores vieram aqui, eles não saíram sem ter pedidos a ser feito, né? Então eles vêm, às vezes o vereador, o prefeito, leva a demanda até eles e eles não têm aquela sensibilidade. Mas quando chega e se depara com as dificuldades, aí eles vão outro rumo, começam a se empenhar mais, entendeu? Então a rádio ela desempenhou um papel muito grande nessa parte, porque os políticos passando para cá, a gente entrevistando, deixando eles aí a par das nossas necessidades, né? Então foi onde eles se empenharam mais. Eu quero agradecer vocês, porque vocês são o futuro do nosso distrito, o futuro do nosso país, tá? E ver vocês aí empenhados, embora vocês estão estudando, mas buscando conhecimento, buscando formas para resolver. Então, parabéns a vocês, parabéns à professora que designou esse trabalho para vocês. É isso daí, nós precisamos sim, né, dos jovens abraçando a causa das nossas dificuldades. Se unindo cada vez mais. Justamente, se unindo cada vez mais para que a infraestrutura venha e melhore para nós todos.